Quero estar cumprimentando a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? A igreja está feliz, diga amém. A igreja está feliz, que maravilha. Como já foi falado, hoje é culto de intercessão, onde nós estamos aqui para interceder pelas vidas, pelas almas, que são milhares e milhões de pessoas lá fora. Cada vez mais o número tem aumentado, e cada vez mais são um número de crentes que têm verdadeiramente buscado a Deus. Isso é muito importante. Por isso eu creio assim, uma igreja avivada, uma igreja transformada, uma igreja que verdadeiramente busca a face do nosso Deus. Sabemos que o tempo hoje é curto, é muito reduzido, também não vou ultrapassar. Quero convidar a amada igreja para abrir as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Nosso presbítero Jabson Ferreira esteve pregando aqui na última terça-feira no culto de ensino da palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Você só puxar um pouquinho mais à frente e segue no capítulo de número 12. Estaremos lendo o versículo de número 5, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12 e o verso de número 5. Enquanto vocês procuram, quero estar cumprimentando os nossos amados irmãos internautas, a todos vocês que têm sempre acompanhado, a vivo do outro lado, na nossa rede de TV Semear, que a paz do nosso Deus venha estar sobre sua vida, sobre sua casa, sobre toda a sua família. Atos dos Apóstolos, o capítulo é o de número 12, vamos estar falando sobre o nosso tema, que é sobre intercessão. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, o verso de número 5, que diz assim, na minha versão: E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Maria, por ele a João, por ele a Emanuel, por ele a Deus. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A Deus. É a Deus que nós devemos orar. É a Deus que nós devemos buscar. Como todos sabem e conhecem muito bem essa passagem, para aqueles que não conhecem, vamos estar entrando um pouco nessa passagem, que se encontra precisamente em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. E a Bíblia vai nos dizer que naqueles tempos, o rei Herodes se tinha levantado contra a igreja. Começou uma grande perseguição contra os cristãos, contra o povo de Deus. E a Bíblia vai nos dizer, no próprio verso de número 2, do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, que Herodes havia matado a Tiago, a espada. E a perseguição não parava ao povo de Deus. Olha que coincidência, nós hoje em dia vivemos numa tremenda perseguição. Passaram anos, milhares, centenas, dezenas, milhares de anos, e a igreja continua sendo perseguida, e o povo de Deus continua sendo perseguido. Só que há 2000 anos atrás, a igreja ela tinha uma arma poderosa. Que arma era esta? Oração. 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 Isso ainda não mudou, isso continua sendo o mesmo. O povo de Deus tem uma grande arma, um grande poder nas suas mãos. E qual é esse poder? Oração. 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 Essa era a função da igreja naquela época, em tempos difíceis. E o crente hoje em dia, você vê muitos crentes, eu estou falando de crente, muitos crentes, os crentes 6 horas, os crentes 6 horas, que crentes são esses 6 horas? Ei irmão, tem oração na igreja, que hora é?
10 horas, 22 horas. Ei, irmão, ora por mim lá. O crente 6 horas, ora por mim, ora pela minha casa, ora pela minha família, ora por fulano, ora por Beltrano, Ciclano. Infelizmente, vivemos em tempos que os crentes, 6 horas, é uma triste realidade, mas existe. Eu creio que não no nosso meio, mas existe. Porque quando falamos de igreja, falamos em igreja num modo geral, uma igreja incompleta, uma igreja universal. E muitos são esses crentes. Como diz o nosso pastor presidente, liga para a irmã Doquinha, pedindo oração à irmã Doquinha. Nós temos o livre acesso ao Pai. O templo, o véu foi rasgado de alto a baixo. Nós não precisamos de A ou de B, nós não precisamos de ninguém para interceder, basta nós colocarmos isso. E eis aqui uma igreja que é ensinada, que é impoutada na oração, a buscar ao Senhor, porque uma igreja que não ora, é uma igreja morta. Uma igreja que não se prostra diante de Deus, é uma igreja fracassada. É uma igreja verdadeiramente está condenada ao fracasso. Uma igreja que não ora, uma igreja que não busca a Deus, ela está condenada ao fracasso. E quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 2, nós vemos uma igreja que houve uma dificuldade, houve uma grande perseguição. Já havia um dos irmãos, o irmão Tiago, já havia sido morto, e o próximo era o pastor Pedro, como diz o nosso presbítero Jabson, o pastor Pedro. Pois Herodes, quando mata Tiago, ele viu que o povo judeu gostou. O que o Herodes decide? Então vamos pegar o cabeça, vamos pegar aquele que está fazendo esse todo alvoroço dentro de Judá, dentro de Israel, dentro do povo de Jerusalém. E quando pega Pedro e leva para a prisão, Pedro parecia um criminoso de alta peculiaridade, de um criminoso muito perigoso. Quando nós vemos aqui o esquema que foi montado para Pedro, nem nos presídios mais de segurança máxima não se vê. O homem foi algemado junto com outros soldados do lado, dois soldados algemados junto de Pedro, mais outros dois nas portas, outros 2 fora da porta. Olha o esquema de segurança máxima que tinha para o Pedro. Isso porque Pedro estava representando perigo. Perigo. Ei, crente, você está representando perigo. Você não está entendendo? Você está representando perigo. Perigo, perigo, perigo. O crente que ora, ele representa perigo. O crente que ora, ele representa perigo. Perigo, irmão. Mas não é perigo, não é contra o seu irmão. Não é perigo, não é contra o seu vizinho. Não é perigo, não é contra a sociedade. É perigo contra as forças malignas. É perigo contra as forças demoníacas. É perigo contra a força da maldade que insiste em reinar sobre essa nação. Este crente, ele está verdadeiramente sendo um crente perigoso. E se prepare, porque o crente que está sofrendo essa perseguição, esse perigo, se prepare para as lutas, se prepare para as perseguições, se prepare para as dificuldades, porque não são poucas. Só que aqui nós vemos verdadeiramente
um homem muito preocupado com as perseguições. Quem era esse homem? Pastor Pedro. O pastor Pedro, ele estava tão preocupado, tão ansioso, que ele não conseguiu dormir à noite, que sabia que ia morrer no dia seguinte. É verdade? É verdade? Tem conhecedores da Bíblia. O pastor Pedro, estava tão despreocupado com o que ia acontecer com ele, que ele pegou num sono profundo, irmão. Crente sabendo que vai morrer no dia seguinte, dormindo como pedra, dormindo um sono tão profundo, ao ponto de o anjo ter que balançar ele para acordar, e ele ia morrer no dia seguinte, ele já estava condenado à morte. Isso era algo impossível dele sair, irmãos. Irmãos, eu não sei que tem algo impossível para a sua vida. Eu não sei o que está verdadeiramente necessitando para a sua vida, de algo que talvez você pense assim, não tem mais jeito, não tem mais solução. Seja qual for a sua área, seja na área financeira, seja na área da saúde, seja no seu ministério, seja qual for a área. Pedro, ele estava tão despreocupado com a sentença de morte, que ele pegou num sono profundo, ao ponto de ser balançado pelo anjo que foi o acordar para tirar daquela prisão. E a igreja estava na casa da irmã na escada da irmã Maria. A igreja estava na casa da irmã Maria. A igreja estava na casa da irmã Maria, num convívio. A igreja estava na casa da irmã Maria, numa festa. A igreja estava na casa da irmã Maria, numa bebedice. A igreja estava na casa da irmã Maria, orando, de joelho, buscando, clamando, intercedendo. Este é verdadeiramente a igreja de Cristo na terra. A igreja que se curva, a igreja que se prostra, a igreja que intercede pelas vidas. Quantas e quantas são as pessoas lá fora que a gente nem sequer conhece? Quantas e quantas são os irmãos? Nós falamos um dia, quando estávamos aqui, Diácono Wagner, você estava presente, o pastor presidente também estava falando, nós clamávamos por milhares e milhões de vidas e de almas, que irão chegar a esse ministério, e você foi uma delas. Nós nem conhecia, como está ele, está ali o nosso evangelista, lá da Venezuela, a sua esposa, a sua família, como assim são milhares de pessoas vindo, nós não estamos nem sabendo quem são as pessoas, mas a igreja está de joelho, intercedendo, clamando, buscando, porque sabemos que essa é a vontade de Deus. Essa é a verdadeira vontade de Deus, que a igreja se prostra, que a igreja se curva, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da divergência, mesmo diante das perseguições, igreja se prostrando de joelho, e o pastor Pedro lá preso, despreocupado, porque se ele sabesse, se ele morresse no dia seguinte, ele já tinha feito o seu papel. Mas se fosse outra hora, se voltarmos lá no Evangelho de Mateus ou de João, vamos ver que Pedro, esse mesmo Pedro, despreocupado, quando foram buscar Jesus, é o mesmo Pedro que sacou a sua arma, a sua espada, e cortou a orelha do soldado. Este mesmo Pedro, este pastor Pedro, que outra hora estava verdadeiramente despreocupado,
tempos atrás, estava ansioso. E assim é no nosso meio. Quantos de nós aqui que não ficamos ansiosos? Quanto de nós aqui que não somos aflitos? Se eu perguntar aqui, eu creio que 99,9 levantarão a mão. Por quê? Porque somos assim. Aconteceu com o pastor Pedro. Acontece com nós. Acontece com cada um de nós. Porque as aflições deste mundo, muitas das vezes, elas nos afetam. Medo? Sim. Anseio? Também. Mas quem sabe a falta de confiança no nosso Deus. Porque a partir do momento que verdadeiramente confiamos no Deus a qual nós servimos, verdadeiramente reconhecemos que para Ele seja toda a glória, todo louvor e toda adoração. Porque independente de seja qual for a situação, seja Ele, a vontade dEle prevaleça em nossas vidas. E Pedro aprendeu, teve que passar anos depois, ele aprendeu essa situação, ou meses depois, não sei precisamente dizer, porque as coisas na nossa vida são assim. Às vezes vem a dificuldade, às vezes vem a batalha, às vezes vem a peleja, e nós afligimos com a situação. Às vezes vem a perseguição, e nós verdadeiramente nos desesperamos. Porque muitas das vezes nós não confiamos no Deus a qual nós servimos. Muitas das vezes nós verdadeiramente não confiamos no Deus a qual nós pregamos ou vivenciamos. Porque se verdadeiramente confiarmos, ficaríamos despreocupados como fez o pastor Pedro. Despreocupado com a situação que estava para aguardar o dia seguinte a vida dele. E quando nós vemos o pastor Pedro despreocupado, e o anjo do Senhor balançando ele para acordar, ele vê com seus próprios olhos. Hoje, para a gente é normal, né? O controle remoto, você apertar e as coisas se abrir, mas naquela época não. Nós vemos aqui o controle remoto funcionando naquela época, mais de 2000 anos atrás. À medida que ia seguindo, as portas iam se abrindo. O anjo poderia passar, atravessar a parede, mas Pedro não. Pedro necessitava que a porta se abrisse. Pedro necessitava que algo pudesse abrir. E as coisas, Pedro vivenciou aquilo. O controle remoto há mais de 2000 anos atrás ia abrindo, porta por porta. Porta por porta. E a igreja lá, na casa da irmã Maria, de joelhos. E o milagre de Deus acontecendo. E quando chega, irmão, Pedro vai e bate. Vai uma menina chamada Ruth, vai abrir a porta. E vê que é Pedro. Ao invés dela abrir a porta, não, ela volta para trás e vai falar para os irmãos que estão o quê? Os irmãos estão o quê? Orando. Vai falar para os irmãos que estão orando. Olha, feliz da vida. Irmãos, tem coisa mais prazerosa do que você ver o seu milagre que você está pedindo na sua frente? Ela estava regozijada, ela estava muito feliz. Quando ela vai contar, os irmãos que estão orando, o que ele faz? Não acredita. Não acredita, irmãos. Isso acontece com nós. Nós pedimos tanto por milagre, tanto por milagre. O milagre às vezes vem, nós não acreditamos. Nós não acreditamos. No domingo a minha esposa estava, alguns irmãos sabem, minha esposa teve enferma, continua um pouquinho com problema na coluna, e foi 11 horas da manhã, ela foi para o hospital aqui de Vila Franca.
E passou a tarde toda, entrou da noite. Aí quando foi, já era 10 horas da noite, ela já estava aflita, já falando, já estava desesperada. E me ligou e falou: olha, eu já não aguento isso aqui. As análises estavam demorando muito a sair, o resultado das análises. Ela deve estar ouvindo agora, ela nem sabe que eu vou contar isso. E aí as análises estavam demorando para ela sair, e ela chegou a um ponto que ela falou assim: olha, eu já estou farto disso aqui. Se der 23 horas, eles não me der o resultado, eu vou embora. Eu vou embora. E eu, tá bem, minha esposa, tá bem, meu amor, sem problema nenhum. Eu fui para o joelho, fui orar, fui clamar a Deus. E falei: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe, eu no lugar dela também com certeza ficaria aflito. O tempo todo está ali e nada de resposta. Mas eu te peço, Senhor, que ela saia de lá, mas com as análises, com o que ela foi fazer na mão, Senhor. E faltava 5 minutos para as 11 horas, eu me levantei e já fui lá buscar ela. E quando eu estava me preparando para arrumar, o telefone toca a mensagem dela. Ela falou: pode vir, que as análises já estão na minha mão. Pode vir, que eu já recebi as análises na minha mão. Eu estou contando apenas essa experiência simples, experiência aparentemente normal, que quando nós oramos, nós clamamos, nós intercedemos por outro ou por alguém, Deus responde. Talvez não responde na hora e nem no momento que nós queremos. Aconteceu de Deus responder. Mas eu sabia que saísse de lá sem resultado nenhum, ficaria sempre uma dúvida. Ficaria sempre algo martelando. Ficaria sempre aquele ponto de interrogação. O que deu? O que aconteceu? Então, muitas das vezes isso acontece. Aconteceu aqui. Nós vemos aqui na Bíblia. Quando Pedro ele bate na porta. E a igreja orando, clamando. E a resposta veio e eles não acreditaram. Por quê? Porque achou que fosse um anjo. Ou achou que fosse o espírito dele. Mas não. Quando a igreja se une, quando a onisciência do povo de Deus se une, a resposta. A oração ela tem poder, mas a oração em comunhão, em conjunto, ela tem muito mais poder. Algo para livrar Pedro aqui seria algo praticamente impossível de acontecer. Mas a igreja verdadeiramente se uniu com o propósito de verdadeiramente clamar pela vida de Pedro. Deus poderia ter levado Pedro naquele momento, deixado que no dia seguinte morresse. Mas Deus fez questão de estar relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, que Deus deu vitória pela intercessão da igreja. Através da intercessão da igreja, Deus respondeu àquele povo. Através da nossa intercessão, Deus irá nos responder. Esse é o ministério a qual clama por milhares e milhões de almas. Clama por milhares e milhões de vidas. Talvez muitos olhem, talvez quem sabe do seu lado, está com um olhar de desconfiança ou não acreditar. Mas o Deus da causa impossível, Ele responde. Principalmente quando algo é da vontade dEle. Porque se não fosse da vontade dEle, Ele não tinha entregue o seu Filho unigênito, o seu Filho amado, para nos dar o direito à salvação. Se não fosse por isso, Ele não tinha entregado Jesus, o nosso Salvador. Por isso, igreja do Senhor, temos que confiar
na intercessão coletiva. Temos que ser crente que ora, não crente 6 horas. O crente que verdadeiramente está disposto a buscar a Deus, que está escasso em tempos difíceis, em tempos que muitas pessoas estão verdadeiramente buscando o acomodismo, buscando as facilidades deste mundo, buscando as bandejas de Satanás, e achando que é crente. O caminho é apertado, a porta é estreita. Não pense que vamos ter abundância e fartura. Podemos ter sim, mas esse não é o objetivo da igreja. Não quer dizer que a igreja tem que viver em sofrimento, não. Quer dizer que a igreja tem que viver em vigilância, e em constante oração, e em constante comunhão. Porque não adianta nada se nós orarmos, mas não estamos em comunhão uns com os outros. Não adianta nada se nós verdadeiramente pormos os nossos joelhos, mas se não tivermos a comunhão com os irmãos. A importância da comunhão é fundamental para haver resposta da intercessão. Amém? Se coloca de pé, porque não vamos ultrapassar o tempo. Eu convido toda a igreja